Se você, assim como eu, foi genuinamente alcançado por Jesus, existe um processo muito belo, muito sublime acontecendo nas nossas vidas, que é o processo de santificação. Através dele, o Pai, ele está gerando, ele está construindo uma noiva para o seu filho. É claro que nós já somos a noiva de Jesus, mas o Pai, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos trabalhando em nós pelo Espírito Santo e pela palavra para que a gente seja uma noiva que possa de fato corresponder a Jesus, que é santo, que é belo, que é perfeito. Então, nesse processo, nós vamos nos tornando melhores, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, que é o nosso noivo para quem seremos entregues no dia determinado pelo Senhor, completamente entregues. E esse processo, ele é lindo, ele é um processo maravilhoso, no sentido de que algo sobrenatural, gracioso e misericordioso nos alcançou e está nos alcançando todos os dias. No entanto, esse processo, ele também é carregado de dor e desconforto. E isso é muito sério. E isso tem sido muitas vezes ignorado, nem sempre, mas muitas vezes ignorado nas nossas comunidades de fé e nas nossas relações cristãs. Existe uma coisa chamada zelo. E esse zelo, ele é um zelo que parte do Senhor. O nosso Deus, de acordo com Tiago, ele é zeloso. Em algumas traduções, ele é ciumento, no sentido de que ele exige exclusividade em relação à sua vontade. A forma de nós administrarmos e vivermos a nossa vida como igreja, como crentes, ela precisa ser pautada na vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos manda renovar o nosso entendimento, para a gente viver essa perfeita vontade de Deus. A gente, à medida que vai crescendo na fé, vai adquirindo entendimento, vai sendo confrontado pelo Espírito Santo, a gente vai mudando e sendo conformados à imagem de Jesus, sendo conformados à vontade de Deus. E a gente até encontra nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas reflexões cristãs, muitas vezes, apelos ao abandono do pecado. Então a gente fala bastante sobre renúncia, sobre se negar, sobre dizer não para práticas que desagradam a Deus, sobre mudar a mentalidade acerca dessas práticas. Mas existe um aspecto dessa dor e desse desconforto que, como eu falei, tem sido muitas vezes ignorado nos nossos meios. E ele é extremamente difícil de ser vivido. É o confronto, a disciplina, a exortação, é a coragem de chegar para um irmão amado, para um familiar amado que é crente, para um amigo amado que é crente, e em amor, respeitosamente, cuidadosamente, confrontá-lo. Essa é uma prática rara dentro das igrejas. É uma prática que, na verdade, na reforma foi colocada como essencial para que uma igreja seja saudável, mas ela não é bem aceita. Se por um lado, graças a Deus, a gente tem visto a mensagem de amor no sentido de perdoar, de acolher, de receber, de caminhar mais uma milha, de dar a outra face, ela tem sido tão pregada e graças a Deus eu vejo ao menos tão vivida nos nossos meios, essa mensagem de zelo, essa mensagem de exortação e disciplina em amor, ela tem sido cada vez mais ignorada, desprezada, rejeitada e às vezes vista até como algo ruim, quando na verdade ela é necessária para que o zelo do Senhor continue sendo amado e respeitado por nós cristãos. E é claro que isso deve começar na gente. Será que eu estou disposto a ouvir uma disciplina? Será que eu estou disposto a receber de uma liderança uma chamada de atenção, um confronto cuidadoso, como eu falei, é claro, respeitoso, mas um confronto, uma disciplina? Será que eu estou disposto a ouvir de alguém que não apenas eu na minha intimidade com o Senhor, que eu estou falhando em algo, que eu não estou correspondendo à vontade de Deus em algo,
A gente precisa trabalhar em nós essa humildade e tornar isso até mais natural no nosso meio. Porque se eu não estou disposto a ouvir, dificilmente eu também vou estar disposto a falar. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa falar. Se a gente está vendo os nossos irmãos não correspondendo à vontade de Deus, se a gente está vendo... É claro, gente, que existe um processo, né? A gente tem que ter paciência. Não é você chegar e ficar exortando a pessoa a todo momento. Mas eu tô falando aqui de práticas que você vê que não estão mudando, não estão acontecendo na vida de um irmão querido, e você já ora por isso, e você percebe que essa pessoa já ouviu falar sobre, mas ela continua com o coração endurecido. A gente precisa trabalhar isso no nosso meio. A Bíblia, ela ensina a disciplina com ordem, que uma pessoa deve chamar a pessoa que está no engano e falar. E se ela não ouvir, ela deve chamar mais uma testemunha. E se ela não ouvir as duas, deve ser chamada uma terceira testemunha para falar. E aí, se ela não ouvir, de fato, essa pessoa, ela é colocada de lado ali na comunhão. Mas o ponto é que nós precisamos naturalizar, aceitar, receber e abraçar bem a disciplina, porque ela faz parte da nossa vida cristã. E essa disciplina, ela não vem apenas em um relacionamento unilateral, no sentido de eu e Deus me falou, eu mudei, eu falei com Deus. Muitas vezes, isso é bíblico. Isso deve acontecer através dos irmãos, através da liderança. E é muito triste, gente, a gente percebe até casos onde houve crime dentro de uma congregação, e aquilo foi de uma igreja, e aquilo foi passado um pano em cima daquilo, aquilo foi ignorado, uma dificuldade tão grande de confrontar, ainda que em amor, uma dificuldade tão grande de enfrentar o desconforto, de falar, de tratar, no caso de um crime, de até denunciar, que coisas horríveis muitas vezes têm acontecido dentro das igrejas, dentro de lares crentes, dentro de relacionamentos crentes. E aí, não vamos falar porque vai manchar o nome da igreja, não vamos falar porque vai gerar um desconforto, não vamos falar porque fulano pode sair da igreja, não vamos falar porque pode magoar. E aí, reforço, é claro que isso tem que ser feito com amor e respeito e humildade de quem fala, estar disposto também a ouvir, mas isso precisa voltar a acontecer. A disciplina precisa ser naturalizada, normalizada no meio cristão. A gente precisa ser carregado de amor para poder falar em amor, para poder exortar em amor, mas a gente também precisa ser carregado de humildade para aprender a receber isso em amor, para entender que isso faz parte, que isso é essencial. Imagine só se agora todas as coisas erradas que acontecem dentro da igreja forem colocadas debaixo do tapete, forem ignoradas. Que tipo de ambiente isso vai gerar? Com certeza não é um ambiente que agrade a Deus. Deus é um Deus zeloso. Ele se importa. A gente vê até na Bíblia a morte de Ananias e Safira. Deus os matou no seu santo zelo. Deus os removeu daquela comunhão, porque eles estavam pecando, mentindo, com o coração endurecido, querendo enganar as pessoas. A gente vai ver ali, Paulo fala de pessoas que ficaram adoecidas nos seus corpos por pecados cometidos na comunhão. Então, mais uma vez, não é pra gente ficar aqui querendo corrigir cada coisinha que a gente vê que não tá de acordo, gerando aquele ambiente legalista às vezes, e chato e carregado de uma justiça que não é o caso, mas a disciplina, ela é necessária no aspecto de olhar, ver que uma coisa está alarmante, está séria, está em desacordo com a vontade de Deus, e em amor, carregado de humildade, a gente precisa falar, a gente precisa se confrontar. Isso é bíblico também. Da mesma forma que perdoar é bíblico, dar uma nova chance, acolher, falar, exortar, confrontar em amor, também é. Então que a gente resgate isso nos nossos meios, que a gente tenha humildade e amor para viver essa realidade que agrada o coração do nosso Senhor.